as relações de universalidade lógica. Como se disse na introdução à filosofia, a propriedade comum primeira e principal de todos os produtos da razão é a universalidade, consequência do processo de abstração. A universalidade é a relação da quididade única abstraída pelo intelecto respeito à totalidade dos indivíduos em que se dá. A universalidade, então, é, em primeiro lugar, uma propriedade dos conceitos de simples apreensão a respectivo às coisas individuais das que se abstraiu a essência ou quididade. Mas, na medida em que as quididades mais gerais se dividem em outras mais particulares, estabelecem relações de universalidade de uns conceitos com outros, como ocorre em uma definição. Os conceitos enunciativos que produz a segunda operação do intelecto também dependem das relações de universalidade dos predicados a seus sujeitos respectivos, como quando dizemos que Pedro é homem, ou que todo homem é animal. E também se põe em jogo as relações de universalidade ao construir um raciocínio. Como tudo que está no intelecto se abstraiu dos sentidos, toda construção intelectual está entretecida por relações de universalidade. Essas relações entre os conceitos e dos conceitos, respectivamente, as coisas conhecidas, são, diríamos, relações reais, estabelecidas pelas operações da razão. Mas quando o lógico reflete sobre todo este trabalho do intelecto, pelo que se adequa à realidade e conhece a verdade, determina as propriedades e estruturas comuns que compõem o aparato nocional da lógica. Ora bem, como se pode supor, e não é difícil comprovar, a propriedade lógica fundamental da que dependem todas as demais é justamente a universalidade. Voltemos a aclarar que a universalidade como noção lógica não é o mesmo que a universalidade como propriedade real dos conceitos. Aquela é a intenção segunda, enquanto que esta é a intenção primeira ou direta. Para distingui-las, os escolásticos costumam chamá-las universalidade lógica e universalidade metafísica. A universalidade metafísica é a propriedade pela que a quididade homem se refere a Pedro, João e José, e se funda em que se dá realmente neles como aspecto essencial de seu ser. A universalidade lógica toma pé em... Tem uma base, tem como base tem sua base na universalidade metafísica, mas não a considera em intenção direta como relação da quididade às coisas, senão na intenção segunda como relação do conceito, de conceito a conceitos. O lógico se refere à universalidade como uma propriedade dos conceitos, quer seja genéricos ou específicos, pela que se referem a outros conceitos específicos ou singulares. Homem, como universal metafísico, se define como animal racional, e se diz de Pedro, João e José. Pedro é homem, isto é, animal racional. Mas homem, como universal lógico, se define como predicável de muitos indivíduos. E não se diz de Pedro. Pedro não é predicável.
Voltaremos sobre isso ao tratar da simples apreensão. O que agora queremos assinalar é que todas as noções e regras da lógica têm a ver com a universalidade. Ou são modos diversos de universalidade, como o gênero e a espécie, ou como a analogia de proporcionalidade e atribuição. Ou são composições de universalidade, como se passa com as proposições e raciocínios. Ainda aquelas noções que não são universais, como a de indivíduo, entram na lógica como termos das relações de universalidade. Recapitulando aqui, fala da universalidade, né? E a gente fala que tem aquela diferença do universal da metafísica para a lógica, né? Aí ele cita aqui um exemplo até interessante, assim, universalidade metafísica, a acuidade que é aprendida, se pensa Pedro, João e José. Aí a acuidade aprendida dessas três pessoas é o homem, né? O animal racional. Já a lógica, ela também é universal, ela é baseada na realidade, ela é baseada também na metafísica, mas só que ela não é diretamente baseada, mas ela tem uma causa segunda, né, na metafísica. Então isso é interessante. É aquela mesma coisa que ele já discute, né, que a lógica em si ela é como um instrumento, como uma arte, assim. É uma ciência, mas é uma arte também, para definir o que está sendo assim. Então, ela não necessariamente, assim, ela tem que ter a base na realidade, né, naquilo lá, mas ela não precisa ter exatamente aquele conceito de realidade, assim, que, por exemplo, uma essência tem. Você pensa em homem, assim, você vai apreender o conceito de homem, a essência de homem, assim, quando você vai ver vários seres humanos, assim. Eu, Antônio, José Geraldo, o Papa Francisco, o Lula não. Está fora. Aí você aprende, desses daí você aprende o conceito de homens. Agora, a lógica já é mais como se fosse um processo, como se fosse a regra do bem pensar. Esse capítulo era sobre o sujeito da lógica. Aí aqui ele conclui que são as operações do intelecto, que pode ser entes de razão ou entes reais. Por isso que ele distinguiu aqui de universalidade. A principal propriedade lógica é a universalidade, mas que pode ser real ou pode ser um ente de razão. Como ele deu o exemplo aqui do homem em geral, que é um ente de razão, que não existe um homem em geral. Ou pode ser um ente real, que se dá nos indivíduos.